Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma jornada pedagógica da educação escolar do campo, das águas e das florestas. E a Secretaria de Estado de Educação e Desporto tem a honra de estar fazendo esta formação específica para essas escolas, considerando que a gente tem as nossas escolas que estão funcionando com calendário específico, diferenciado e que atendem às particularidades dessa modalidade. Então, em nome da nossa secretária de Educação, secretária Arlete Mendonça, e da nossa secretária pedagógica, secretária Georgette Borges, eu cumprimento a todos vocês que estão aí do outro lado, assistindo a essa nossa jornada. Eu sou o professor Maílson Rafael Ferreira, estou como diretor do Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade, onde está incluída dentro do nosso escopo a coordenação da educação do campo, das águas e das florestas, que preparou para vocês uma série de orientações, mostrando como deve funcionar o ano letivo 2026, como é que vocês vão fazer o cumprimento do calendário que foi devidamente aprovado pelo Conselho de Educação, trazendo as novidades da modalidade, como trabalhar a nova matriz, a estrutura, a proposta curricular específica dessa modalidade tão importante, que é a educação escolar do campo, das águas e das florestas. E para esse ano a gente vai ter uma série de outras novidades que a gente vai estar levando para vocês gradativamente, considerando que a gente está hoje implementando a nova Política Nacional da Educação Escolar do Campo, das Águas e da Floresta, que é o novo Pronacampo. Então, a gente vai estar levando aos poucos essas novidades para vocês e a gente vai estar investindo no fortalecimento da nossa modalidade, respeitando as características particulares de cada indivíduo do campo, cada indivíduo que é ribeirinho, de cada indivíduo que mora em contato com as florestas, com essa interação que tem diferenciada em relação a outros estudantes da nossa região, do nosso estado, né? Somos um estado vasto, rico de cultura, rico de tradições que a gente tem que respeitar e tem que levar a educação de uma forma que concilie o conhecimento tradicional com aquilo que está previsto dentro da legislação educacional. Então, eu desejo a vocês uma ótima jornada pedagógica, que o ano de 2026 seja um excelente ano letivo e que a gente consiga avançar cada vez mais com essa importante modalidade para a gente, que é a modalidade das escolas do campo, das águas e da floresta. Um grande abraço e a gente se encontra por aí. Olá! Bem-vindos a mais uma jornada pedagógica referente ao ano escolar de 2026. O tema da nossa jornada para este ano é Práticas Pedagógicas, Desafios e Caminhos para uma Educação com Equidade e Resultados. A temática deste ano para a educação do campo é Políticas educacionais, práticas pedagógicas, desafios para uma educação com equidade. Eu me chamo Anne Carolina Marinho Dirani e respondo pela coordenação de educação do campo, das águas e da floresta. Nesse ano, nós vamos abordar saberes, identidades e equidade da educação do campo. O período de jornada é de 7 e 8 de janeiro de 2026. Na imagem, a gente vê uma imagem bem corriqueira que retrata muito o nosso Amazonas. E aí tem uma frase que ela diz que a educação do campo é uma semente que, quando cultivada, floresce em autonomia, justiça e equidade. E é isso que a gente busca, né? Então, sejam todos bem-vindos, diretores, pedagogos e professores, que a gente possa ter um ano letivo proveitoso e exitoso, considerando sempre as especificidades dos nossos estudantes do campo, das águas e da floresta. Como a educação não se faz sozinha, eu estou apresentando para vocês um organograma de como funciona. Nós temos a secretária Arlete Mendonça, que responde pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. E nós temos as secretárias executivas, a secretária Ana Maria Araújo de Freitas, que responde pela Secretaria Executiva Adjunta do Interior, que é responsável por toda essa questão da logística, todos os trâmites no que diz respeito a transporte, merenda
escolar que faz as informações e os suprimentos chegarem nas escolas do interior. Nós temos a nossa secretária Georgette Borges Monteiro, que é a secretária executiva adjunta pedagógica, que sempre está auxiliando e está sempre dando um apoio e suporte para todas as políticas voltadas para a educação do campo. E nós temos o nosso diretor, Maílson Rafael Ferreira, que é responsável pelo Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade, aonde temos a coordenação de Educação do Campo, das Águas e da Floresta. A educação do campo no Amazonas. Como é que se está a educação no campo do Amazonas? Ela é um movimento histórico que nasce a partir dos povos do campo das águas e dos seus conhecimentos, saberes e identidades, de um modo que possam atender a todos esses estudantes. Esses conhecimentos, eles constituem fundamentos para uma prática pedagógica que respeite a diversidade, que respeite e que promova o direito de aprender, sem esse estudante ter que sair do seu local de origem. E muitas das vezes isso é um processo difícil. No entanto, a gente tem trabalhado para construir uma educação de qualidade, uma educação que considere essas especificidades. E, para isso, a gente conta com o apoio de todo esse sistema educacional. O objetivo da educação do campo. Qual que é o objetivo principal? Aumentar o acesso à educação básica e superior, né? Sempre objetivando uma qualificação, né? Melhorar a qualidade desse ensino oferecido. O regime de colaboração da educação do campo, ele está sempre sendo desenvolvido em parceria com a União, com o Distrito Federal, com os municípios também. E ele tem todo um suporte e uma base legal. Toda essa iniciativa, ela está alinhada com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e regulamentada, como, por exemplo, o Decreto 7.352 de 2010, que dá todo esse suporte, esse aparato legal, para que a gente possa conduzir a forma de ensino respeitando toda essa diversidade do campo, das águas e da floresta. E quem são essas populações do campo? A legislação diz que a população do campo são os agricultores, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, bem como os trabalhadores e assalariados rurais, quilombolas, caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzem as suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Em se tratando de Amazonas, a gente tem uma diversidade e uma extensão enorme. Então, a gente visa fazer a política pública e ser implementada para todos, para que chegue em todos. E aí, quais são as escolas do campo? São as escolas situadas em área rural, conforme definida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou aquela situada em área urbana, mas que atende predominantemente a essas populações, a esses estudantes do campo. A proposta da educação do campo. O que a proposta da educação do campo ela tem como cerne? A valorização e a participação comunitária, que está caracterizada no foco e na dimensão social e cultural do ensino, promovendo envolvimento familiar, uma comunidade construtora de conhecimento e ênfase no conhecimento prático. Não tem como a gente pensar em educação deixando de lado a comunidade, deixando de lado as localidades. Então, elas são extremamente importantes, essa participação familiar no processo educativo, sempre fortalecendo a identidade e a cultura local. Respeito ao tempo e ao território. Essa característica, ela aborda uma dimensão temporal e metodológica do ensino, no qual tem a adequação ao ciclo produtivo, respeito e adaptação ao calendário produtivo local e uma integração teoria e prática, né? É sempre bom essa relação estar casando o que se aprende em sala de aula com as vivências da comunidade, com as vivências do entorno. Nesse sentido, a gente tem o calendário, que a gente vai ouvir um pouquinho mais lá na frente, um calendário específico para as escolas do campo, justamente para atender essas especificidades e também respeitar essa sazonalidade que nós temos no estado do Amazonas.
Os vínculos dos saberes locais com a proposta pedagógica formal, ele estabelecem um instrumento didático de práticas pedagógicas que promovem o diálogo, o local específico e o científico. A valorização dos valores tradicionais rurais, objetivando sempre contemplar nesse projeto pedagógico para a educação do campo a identidade rural, sempre fomentando as ações de valorização cultural no contexto campesino. Bem, aqui nós temos o mapa do estado do Amazonas e a localização das 59 escolas do campo. Atualmente, a Secretaria de Educação conta com 59 escolas do campo distribuídas em 30 municípios, como vocês podem ver, aonde elas estão localizadas. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a professora Soraya Maquiné, cuja fala dela vem nessa da orientação e o planejamento para o trabalho pedagógico na educação do campo. Professora Soraya, é com você. Muito obrigada, professora Anne. Sejam muito bem-vindos para mais um momento de escuta e construção coletiva. Sou a professora Soraya e desejo que durante a semana pedagógica as orientações apresentadas contribuam para a valorização dos saberes locais, fortaleçam práticas que contextualizem as especificidades territoriais, culturais e sociais dos estudantes e das comunidades amazônicas para o aprimoramento de uma educação de qualidade no campo. Que estes momentos contribuam e reafirmem o compromisso dos professores, da equipe gestora, dos pais responsáveis dos estudantes, em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação e Desporto Escolar. Conforme a professora Anne, no início da sua fala, fez a apresentação, nesse momento nós iremos tratar do seguinte tema: educação do campo, orientações para o planejamento do trabalho pedagógico. Para começo de conversa, quando nós falamos em algumas questões sobre o currículo e a aprendizagem, nós não podemos perder de vista a concepção de currículo e o seu planejamento. Nesse sentido, nós temos que iniciar pensando na seguinte reflexão. Quando se fala na educação do campo, o currículo ele deve abordar as experiências, os saberes e os valores. Isso significa que o currículo não é um instrumento neutro e nem apenas um instrumento que expressa conteúdos. Ele expressa, na realidade, escolhas, projetos de educação que defendemos para os estudantes e que, no caso das escolas que atendem à educação do campo, o currículo torna-se um processo social, cultural e político. Ou seja, trabalhar o currículo vai além das linhas de conteúdo. Como a professora Anne tinha exposto anteriormente, o trabalho com os estudantes na educação do campo deve ter como foco central essa realidade desses estudantes. A partir do momento que nas escolas do estado do Amazonas possuem 59 municípios ofertando essa modalidade, significa que há uma diversidade de culturas, valores, saberes e experiências que não podem ser perdidos de vista a partir do momento que a escola, com a elaboração de seu currículo e, consequentemente, seu planejamento, deve focar. Nesse sentido, quando nós nos organizamos para pensar o currículo e fazer o planejamento com os nossos professores, nós temos que pensar que esse currículo apresenta algumas dimensões. Ele apresenta as dimensões do que ensinar, o como ensinar, para que ensinar, como avaliar, valores e culturas reconhecidas. Essas dimensões nos ajudam a compreender que ensinar envolve intencionalidade, metodologia, avaliação e valorização cultural, especificamente na educação do campo. Nesse sentido, ao elaborarmos o nosso planejamento, o professor deverá ter em mente que esse currículo ele deve abordar o que ensinar. Qual o significado do que ensinar? Significa que os professores terão que ter em mente quais são as escolhas que serão feitas para que esses conteúdos atrelados às experiências dos estudantes e da comunidade como um todo devem ser contemplados durante seu planejamento bimestral e o seu planejamento semanal. O como ensinar, ele aborda questões como quais são as metodologias, quais são as didáticas, quais são as estratégias que os professores da educação do campo poderão escolher para que elas atendam o conhecimento dos estudantes. Lembrando que
ao elaborar esse planejamento no coletivo e em conjunto, sempre à luz desse currículo voltado para a educação do campo, é importante que os professores tenham em mente essa realidade do local onde essa escola está inserida, a comunidade e essas vivências. A partir daí, o professor pode montar estratégias que, inclusive, em conjunto com os alunos, ele pode dar alguns passos para a melhoria desse ensino e aprendizagem desses conteúdos. Esses conteúdos, de acordo com a BNCC, em estratégias metodológicas, são o que nós chamamos de conteúdos essenciais. O que seriam esses conteúdos essenciais? São conteúdos organizados, elencados pelos professores, pela equipe gestora e pela escola como um todo, para que este aluno da educação do campo se forme com autonomia, criticidade e cidadania. O para que ensinar tem a ver com as finalidades da educação. Quando nós falamos de um currículo à luz de elaboração de um planejamento, nós temos que ter em mente o que nós pretendemos lá na frente. Toda escola, ela tem no seu projeto uma missão, os seus valores e o que ela pretende como objetivo lá na frente. Durante o planejamento, é possível que a equipe gestora, os professores, a equipe pedagógica tenham em mente as finalidades dessa educação. Para que nós estamos ensinando? Para quem nós estamos ensinando? Qual a finalidade dos conteúdos que nós estamos elencando a partir desse currículo para os nossos estudantes das escolas do campo? No próximo segmento dessa parte que nós abordamos o currículo e essas dimensões, não podemos perder de vista o processo avaliativo. O Regimento Geral da Secretaria, ele estabelece, deixa bem claro que a avaliação das escolas do estado do Amazonas, tanto as escolas urbanas como as nossas escolas do campo, ela necessita de um processo que chama o processo de avaliação diagnóstica, um processo de avaliação processual e um processo de avaliação formativa. Em relação aos estudantes do campo, como abordar essa avaliação? É possível que os professores, conhecendo a comunidade, conhecendo os pais, conhecendo a realidade, ele consiga diagnosticar de antemão como esse aluno chega na escola. O que ele sabe, o que ele pretende aprender, mas principalmente a realidade em que ele vive. A partir daí, é possível que o professor, junto com a equipe gestora, crie um diagnóstico dessa realidade. Durante o processo, que é a avaliação processual, e esse processo de avaliação pode fazer com que os professores, em algum momento, retomem algumas situações de aprendizagem ou avancem um pouco mais, sempre levando em conta a diversidade social e cultural dos estudantes do campo. Nesse sentido, a avaliação, ela se combina com os valores e culturas reconhecidos. Como assim? Nós temos no nosso campo, essa modalidade do Amazonas, um cômputo de 59 escolas. Esses municípios, apesar de estarem localizados todo no estado do Amazonas, têm suas especificidades e têm as suas dimensões culturais e sociais. Não se pode perder de vista hábitos, costumes, festas, sincretismo, religiosidade, enfim, todo esse conjunto que forma esse atendimento das escolas do campo. Por fim, professores, quando nós falamos dessas dimensões que o planejamento a partir de um currículo deve acontecer, nós compreendemos que essas dimensões nos ajudam a compreender que ensinar envolve intencionalidade, metodologia, avaliação e valorização cultural. Na sequência, nós temos que ter em mente o seguinte, que a partir dessas dimensões, o currículo estabelece um processo dinâmico, de acordo com o contexto histórico e social, que, articulados aos conhecimentos escolares, torna possível atender às necessidades e às identidades dos estudantes. E quando abordamos o currículo na educação do campo, o sentido da aprendizagem na escola do campo passa a ter como foco a educação integral dos estudantes, porém sem perder de vista a inclusão de alguns aspectos como os que seguem abaixo. Fazendo um parêntese aqui, só quero esclarecer que quando nós falamos da educação integral dos estudantes, é para dizer que os nossos documentos legais, oficiais, eles estão embasados na BNCC. E como se trata da educação do campo, não poderia ser diferente. O que vem a ser, então, essa educação integral à luz da BNCC?
vem a ser a possibilidade de nós formarmos esses alunos nos aspectos não apenas cognitivos, mas nos aspectos sociais, culturais e motores, desde os alunos menores do primeiro ano do ensino fundamental. Mas, para que isso aconteça, é preciso que, durante a acolhida, o atendimento, o funcionamento dessas escolas do campo, toda a equipe gestora, a própria secretaria, as coordenações, temos que ter em mente que, ao recebermos esses estudantes em nossas escolas, eles trazem consigo o seu modo de vida, o modo de vida que nós chamamos de modo de vida camponês. Significa que são pessoas que, além de terem a sua atividade de estudante, elas têm atividades agrícolas, elas têm atividade de costumes, onde, em alguns momentos, ao mesmo tempo que elas estudam, elas também trabalham. Essa é uma realidade dos estudantes das escolas que atendem a educação do campo. Em um outro momento, nós temos também, como estudante da educação do campo, essa gama dessa diversidade cultural. Quem são esses estudantes? Eles podem ser os agricultores familiares, eles podem ser alunos oriundos de quilombos, os quilombolas, ribeirinhos, os povos tradicionais, indígenas, enfim, toda essa diversidade cultural que nós temos aqui na nossa região. Em outro momento, nós também temos, enquanto professores, educadores e toda a equipe gestora da escola, sabermos que, durante essa prática pedagógica, organização do planejamento e da avaliação, nós temos que perceber que há uma forte relação desses estudantes com o território, o trabalho e a natureza. O que isso significa? Significa que não é apenas dizer que o aluno mora nesse ou naquele território, que ele vive nessa ou naquela comunidade. Não, o território nesse sentido não é apenas o espaço físico onde esse aluno ou essa comunidade reside. O território nesse sentido, durante o nosso processo de ensino e aprendizagem e planejamento, é aquela questão de pertencimento. É esse estudante conhecer a história desse lugar, valorizar essa história, saber onde ele fica, e principalmente perceber o quanto é importante que o território, enquanto ponto de pertencimento, trabalho que desenvolve e a natureza que o cerca, são pontos muito importantes para configurar mais um tratamento durante o planejamento e essas orientações para o plano de aula e ensino dos estudantes. Nesse sentido, torna-se muito importante o aspecto da contextualização do conhecimento escolar. O que isso significa? É o diálogo com os saberes da terra, a produção agrícola, a cultura e as práticas sociais. Ou seja, essas dimensões e esses aspectos, eles estão intercalados um no outro. Ou seja, temos estudantes que têm os seus modos de vida, que carregam a sua diversidade cultural, que apresentam a sua relação com o território e, finalmente, eles trazem também todo um contexto dessa realidade, tá? Na sequência, nós também ainda temos alguns aspectos que podem apresentar a esses estudantes quando frequentam nossas escolas do campo. Quais são esses aspectos? A valorização do sujeito do campo. É o respeito às identidades e às tradições. Cada pessoa, cada estudante é único. Ou seja, ele concebe o mundo, a sua visão, a seu modo e a seu jeito. E, por conta disso, ele também carrega culturalmente em seu perfil o seu modo de ser, de viver e a sua identidade, e que, no caso das escolas do campo, também são eivadas de tradições. Um dos exemplos, inclusive, dessas tradições é quando, em alguns momentos, dependendo dos municípios, existem aquelas tradições culturais, religiosas, os arraiais, as festas, o dia do santo, enfim, toda essa gama de atividade que esses estudantes carregam junto com seus municípios e que as nossas escolas do campo não podem perder de vista. Como falamos anteriormente, essa territorialidade é a compreensão do território como um espaço social, cultural e produtivo. Um ponto também muito importante é o trabalho com a interdisciplinaridade. É a integração entre áreas do conhecimento, inclusive direcionado aos professores que já trabalham com o Fundamental 2 e o ensino médio. Ou seja, nós temos aí as nossas áreas do conhecimento que, durante o planejamento, elas podem se conversar,
se intercalar entre umas e outras e atravessar, muitas das vezes, conhecimentos, conteúdos e saberes a esses estudantes. Na sequência, nós temos o aspecto muito importante da educação do campo, que é a questão da sustentabilidade e a agroecologia. Qual o significado disso? Nós já sabemos que nossos estudantes do campo, ao mesmo tempo, eles são estudantes e também são, em algumas situações, são também trabalhadores. E a maioria desses trabalhadores do campo trabalham com a questão da agroecologia no sentido do extrativismo, de eles cuidarem da terra e dela tirarem seu sustento. Nesse sentido, os professores têm aí um farto material de conhecimentos a serem trazidos desses estudantes para dentro da sala de aula, e esses conhecimentos podem ser possíveis de serem conversados durante esse planejamento, durante a escolha dos conteúdos, para que ao fim de uma jornada de ano, etapa ou ciclo de ensino e aprendizagem, esse aluno tenha conhecimento, além da sua realidade, além da sua cultura, ele consiga refletir sobre o que ele aprendeu e o que isso poderá servir para a vida dele de uma forma crítica, reflexiva, autônoma e principalmente cidadã. Como ponto central também dessa última questão, nós temos aí a gestão democrática e a participação comunitária. O que significa a gestão democrática? Nós temos na escola o nosso diretor, o nosso apoio pedagógico, ou o nosso pedagogo e os próprios professores. Essa gestão democrática, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser conversada. Partindo do princípio em que nos municípios existem muitos, as comunidades, existe muito aquelas questões da participação da comunidade nas decisões de alguns eventos. A escola, enquanto um elo central e mediador entre a comunidade e o ensino e a aprendizagem, ela necessita também organizar seus saberes, seus conteúdos, o cotidiano desse estudante a partir dessa gestão. Que gestão? Gestão democrática e gestão participativa. Bem, a partir das dimensões e também da inclusão desses aspectos já abordados, o currículo na educação do campo deve contemplar o modo de vida das comunidades do campo, trabalho, a cultura e as tradições locais, como dissemos anteriormente. A relação com a terra, as águas e a floresta vai trazer o desenvolvimento de um currículo por meio de princípios pedagógicos incluso nas ações, nos projetos, nas aulas e atividades em geral, uma vez que esses princípios aproximam o conhecimento escolar da vida real da comunidade. Ou seja, o que nós estamos estabelecendo aqui é que essa realidade desse estudante seja colocada em prática nas escolas durante o processo de ensino e aprendizagem, através de projetos, ações, aulas e atividades em geral, a partir do que o professor elencou em seu planejamento. Sendo assim, a escola do campo precisa, além dos aspectos anteriormente citados, organizar um currículo em constante diálogo com os sujeitos e com o território onde está inserida, dentre eles, os sujeitos que nós já apresentamos anteriormente. Quem são esses sujeitos? Os agricultores familiares, os ribeirinhos, os quilombolas, os povos tradicionais que estão inseridos em um território que não apenas um espaço geográfico, mas também como um local social e produtivo. Bem, como nós iniciamos a nossa conversa a partir do currículo e desdobramos para a concepção do planejamento, nós elencamos anteriormente algumas práticas, algumas ações, as dimensões desse planejamento e principalmente os sujeitos que dela fazem parte. É nessa hora que a equipe gestora ela vai fazer a diferença. Por quê? Porque sobre o planejamento pedagógico, nós temos que ter em mente que o planejamento é um eixo central da prática dos professores. Não adianta eu pensar em estratégia, em avaliação, em ações, em projetos e em atividades, se de repente eu não incluir dentro da minha perspectiva de ensino e aprendizagem o planejamento. O planejamento, geralmente, quando nós pensamos em planejamento, nós estamos abordando questões que ainda estão por acontecer. O planejamento ele deve ser aquele instrumento que tenha os objetivos, as estratégias, as metodologias, as especificidades e, finalmente, os processos avaliativos para que, ao final,
nós, enquanto professores, educadores e equipe gestora, consigamos compreender até que ponto nós fizemos com que esses nossos estudantes da educação do campo obtenham as aprendizagens essenciais, as habilidades e competências de acordo com a etapa, ciclo e ensino da qual eles estão frequentando. Nesse sentido, planejar é um ato pedagógico que precisa considerar o contexto e a participação coletiva. Por ser um processo coletivo, como eu falei anteriormente, em termos de gestão democrática, o planejamento pedagógico na educação do campo é um processo intencional e contextualizado. Lembra que eu falei dos objetivos? Ou seja, que organiza o trabalho docente a partir da realidade dos territórios do campo, respeitando os modos de vida, os saberes locais e as especificidades culturais, sociais e ambientais das comunidades e a valorização da realidade amazônica. Planejar é um ato que vai exigir, em termos legais, que durante a etapa do planejamento, os professores tenham, vou usar essa expressão, à mesa, por exemplo, alguns documentos legais, como a nossa própria BNCC, o nosso referencial curricular. Por que a BNCC, inicialmente? Porque já foi dito que, a partir do momento que os estudantes da educação do campo adentram em nossas escolas, a concepção central é o foco na formação integral. E a BNCC, enquanto um documento normativo, ela apresenta as 10 competências gerais, as suas habilidades e especificidades, de acordo com o ano, ciclo, série que esse estudante está frequentando a nossa escola do campo. Na sequência, nós temos também o referencial curricular amazonense, que é o nosso RC. Qual é a parte importante do nosso RC? É porque o nosso RC, ele aponta para a necessidade de contextualizar as aprendizagens, promovendo o protagonismo dos estudantes e o desenvolvimento de competências socioemocionais e ecológicas. Nas escolas estaduais do campo do Amazonas, o planejamento precisa reconhecer e valorizar o modo de vida dos ribeirinhos, agricultores, familiares, extrativistas e comunidades tradicionais que formam um tecido sociocultural do território amazônico. Assim, o planejamento do trabalho pedagógico, que nós aqui denominamos de PTP, constitui esse eixo que orienta o desenvolvimento das ações pedagógicas de modo contextualizado, democrático e principalmente emancipador. Nesse sentido, a prática pedagógica deve priorizar metodologias ativas, como projetos integradores, estudos do meio, oficinas de saberes locais e rodas de conversa, que aproximam o conhecimento escolar da realidade da comunidade. Lembrando aqui, pessoal, que quando nós chamamos abordamos ou tratamos de metodologia ativa, nós estamos falando que essa participação dos estudantes com os professores na escola, ela é fundamental. Os nossos estudantes, por terem uma diversidade muito rica, eles têm muitas coisas a nos oferecer, muitas coisas a nos ensinar. E nós podemos, junto com eles, também fazer com que essa aprendizagem, ela corra não de modo vertical, mas ela aconteça de forma oriental, ou seja, um vai aprendendo com o outro em um ciclo, em que a conclusão desse ciclo e etapa tem como foco central, como falamos, e desejamos essa formação integral de estudantes. Nós temos alguns autores que eles servem de base teórica e fundamental para estabelecer algumas diretrizes em relação a esse ensino e aprendizagem e o conhecimento do campo. Entre eles, nós temos a autora Caldar, que em 2009, ela estabeleceu o seguinte, que a educação do campo deve se organizar o planejamento em torno de temas geradores, derivados de experiência social dos estudantes, possibilitando o diálogo entre teoria e a prática. O que Caldar quer dizer com isso? O que comentei anteriormente, que o trabalho com os estudantes da educação do campo, ele precisa ser ativo. Ele precisa ser intermediado, ele precisa ser metodológico. E ela, inclusive, estabelece com muita clareza que trabalhar na educação do campo com temas geradores em projetos é uma forma eficaz de se conseguir essa aprendizagem essencial que nós tanto conclamamos. Nós temos aqui uma seguinte informação. Nós falamos de
currículo, falamos de planejamento, falamos do trabalho pedagógico e falamos, inclusive, de ações, atividades e projetos. Ocorre que, em um currículo, nós também não podemos perder de vista essa distribuição da carga horária. Aqui nós estamos abrindo esse espaço apenas para fazer um lembrete de algo que já é formal em nossas escolas, que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas orienta que as escolas elaborem o horário escolar, considerando a necessidade de cumprir a carga horária mínima anual de 800 horas para o ensino fundamental, 1.000 horas para o ensino médio regular e 1.400 horas tanto para as escolas de tempo integral quanto para as escolas de jornada bilíngue, distribuídas em no mínimo 200 dias letivos. Essa observação é importante, por quê? Porque nós sabemos que quando as escolas estão funcionando, a escola está viva. A escola está num crescente de muitas ações, muitas atividades e muitas demandas. E como nós iniciamos falando do planejamento e do currículo, é importante e necessário nós lembrarmos que, apesar de nós elencarmos estratégias, metodologias ativas e projetos, todas essas situações deverão estar abrigadas na distribuição dessa carga horária de acordo com a série, ano, ciclo que esses estudantes estão matriculados. Essas diretrizes seguem a Lei número 14.945 de 2024, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, bem como a oferta de componentes curriculares destinados a cada nível de ensino, série e turno. Nesse sentido, cabe à escola elaborar o horário escolar, com respaldo nas legislações educacionais e estaduais. Após a conclusão do documento, o secretário da escola deve inserir o horário dos tempos de aula de cada turno no CIGEAM. Aproveitando o embalo dessa questão de desenvolvermos nosso trabalho à luz dessa distribuição da carga horária, nós trazemos aqui também sobre a hora do trabalho pedagógico, a HTP. Essa hora do trabalho pedagógico foi uma conquista muito grande, ocasionada a partir da homologação da Lei Federal número 11.738 de 2008, conhecida também como a Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério Público, onde os professores da educação básica conquistaram o direito a uma jornada de trabalho constituída do limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de ensino, atividade de interação com os estudantes, regência de classe e, por conseguinte, 1/3 para o desenvolvimento das atividades de trabalho pedagógico, qual seja planejamento, avaliação, estudo, formação, essenciais para o pleno exercício da primeira e em conformidade ao que foi estabelecido no artigo 59 do Estatuto do Magistério do Amazonas, vejam, em 1987. Também denominada como hora-atividade ou atividade extra-classe, a Rede Estadual de Ensino, a partir de sua implantação, vem orientando as equipes pedagógicas e professores quanto ao cumprimento da hora do trabalho pedagógico, a HTP, por meio de instruções normativas alinhadas às normativas superiores. Atualmente, a Instrução Normativa número 2 de 23 disciplina os procedimentos operacionais relativos ao cumprimento das atividades laborais referentes à hora do trabalho pedagógico dos professores, com momento para a realização do trabalho. Ou seja, caros professores, caras professoras, nós temos que perceber que, falamos anteriormente, que a escola é um espaço vivo, de dinâmicas, interações, atividade. Entretanto, é preciso que os professores tenham esse tempo para eles organizarem as suas atividades, para fazerem suas leituras, para fazer com que algumas avaliações sejam revistas, os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes também sejam diagnosticados. Para isso, é necessário e fundamental que a HTP seja cumprida. A HTP é um momento essencial para essa vida formativa e ocupacional do professor, voltada para ele enquanto uma formação dele e para a sala de aula. O que nós queremos dizer com isso? Que a HTP ela não deve ser vista como um momento burocrático, onde haverá apenas espaço para informações,
cobranças, implementação de algumas situações que não sejam aquelas voltadas para o ensino e aprendizagem dos estudantes e também para essa formação continuada dos professores. Nesse sentido, a HTP, quando implementada, ela traz, além dessas conquistas citadas anteriormente, um aspecto muito importante, a relevância do trabalho do professor com um tempo destinado tanto para a sua autoformação, como também para o processo de ensino e aprendizagem desses estudantes em vista à sua educação integral. Bem, pessoal, aqui nós finalizamos esse momento de orientações da Jornada Pedagógica 26. Nós esperamos que vocês, de todas as nossas escolas, em 30 municípios, sejam exitosos, que nossas falas, em alguns momentos, elas possam contribuir com a participação, com as reflexões e, sobretudo, com o conhecimento e a importância da diversidade social e cultural das escolas dos nossos 30 municípios. E aqui eu quero deixar para vocês as seguintes mensagens. A educação do campo deve considerar a diversidade dos povos, dos territórios e dos modos de vida, garantindo um currículo contextualizado e comprometido com a realidade local. Essa orientação, ela surge a partir das diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, a CNE. E outra citação é: educar na Amazônia é aprender com o território, com os rios, a floresta e os povos que nela vivem. Ou seja, sucesso para todos vocês, boa jornada pedagógica, bom início de ano letivo, para que durante todo o ano de 2026, tudo que tenha sido colocado em prática no sentido objetivo, seja de fato alcançado e construído em processos que principalmente valorize e compreenda toda essa dimensão tão rica e tão importante que é a educação do campo no Amazonas. Muito obrigada. Obrigada, professora Soraya, pela sua valiosa contribuição. É sempre, apesar de ser corriqueiro na vida do professor, do diretor, do pedagogo, é sempre importante, né, a gente estar sendo relembrado. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a oportunidade e até breve em outros momentos. Bem, nesse momento eu vou passar a palavra para a professora Edilene da Silva, que agora vai falar um pouco sobre as práticas educativas e metodologias que possam ser utilizadas com os estudantes do campo, das águas e da floresta. Olá a todos e a todas, né? Eu sou a professora Edilene, eu sou assessora técnica educacional da educação do campo, das águas e da floresta, né? E hoje é com imenso prazer, né, que nós estamos fazendo parte dessa equipe e vou contribuir falando um pouco, né, nessa jornada sobre as metodologias do campo, né, e as práticas pedagógicas, né. Falar de metodologia nesse território, né, amazônico, e nesse contexto tão diverso que nós temos, né, é uma coisa assim que às vezes torna difícil para o nosso fazer docente, né? Mas aqui a gente vai trazendo para vocês, a gente não vai trazer receitas prontas, né? A gente vai trazer algumas metodologias e práticas educativas que possam, né, auxiliar vocês nesse fazer docente de vocês, que é tão importante para a nossa educação, tá? Então, a gente traz, né, primeiramente, a diferença entre a metodologia para a educação do campo e as práticas educativas, né? Então, a metodologia, elas são formas de ensinar e aprender e que partem da realidade rural, valorizam os saberes da comunidade e articulam o conhecimento científico, cultura e trabalho. Elas respeitam o modo de vida do campo e promovem uma educação crítica, participativa e contextualizada. As práticas educativas, elas são ações concretas do dia a dia da escola, né? Do dia a dia da escola, que coloca as metodologias em práticas e elas correspondem ao do como ensinar na rotina escolar, envolvendo professores, estudantes, no processo ensino-aprendizagem. Então, a metodologia, ela orienta o processo pedagógico e as práticas educativas, elas são ações concretas do nosso cotidiano, do nosso fazer docente. Então, as metodologias, né, da educação do campo, elas partem do princípio
do que o território é um espaço educativo. E no Amazonas, isso significa reconhecer o rio, a floresta, a comunidade e o trabalho coletivo como elementos centrais no processo do ensino e aprendizagem, né? Então, essas metodologias, elas vão valorizar o conhecimento local, a participação da comunidade e a relação entre a escola e a vida. Então, aqui eu trago para vocês, né, alguns exemplos de metodologias, né, para a educação do campo, tá? Então, nós temos a pedagogia da alternância, né, que ela é onde alterna tempo, escola e tempo em comunidade, né, que ela é muito utilizada, integra o estudo teórico com a prática vivida no campo. Ela é muito usada também nas escolas e famílias agrícolas, né, que são as EPAs. Também nós temos o currículo contextualizado, onde, a partir dele, a gente trabalha conteúdos adaptados à realidade do campo, relaciona a disciplina com o cotidiano rural. Um exemplo disso é a matemática aplicada à educação agrícola, né? Também como metodologia, né, da educação do campo, a gente pode também trazer a educação popular de Paulo Freire, né, que é baseado no diálogo e na problematização da realidade dos estudantes. Ele vai valorizar o saber dos estudantes na comunidade, né, e forma sujeitos críticos e conscientes, né? Também a gente tem a aprendizagem baseada em projeto, onde os estudantes eles vão investigar problemas reais do campo, desenvolver autonomia e protagonismo, né? Um exemplo disso são os projetos sobre agroecologia ou sustentabilidade, né? Também nós temos a pesquisa como princípio educativo, né? Onde o aluno ele pesquisa sua própria realidade social e produtiva, e também ele articula, né, a prática e a reflexão crítica, né? Além desses também, né, nós temos a metodologia interdisciplinar, né, que integra as várias áreas do conhecimento, evita conteúdos fragmentados. Um exemplo disso, né, é estudar o solo envolvendo ciência, geografia e matemática. Também, dentro dessas metodologias, a gente tem o trabalho como princípio educativo, né? Onde a gente pode partir do trabalho rural, né? Como fonte de aprendizagem, né? E ele vai valorizar a agricultura familiar e os saberes tradicionais. Também temos as metodologias ativas e participativas, que também a gente pode, né, utilizar para trabalhar na sala de aula, onde os estudantes participam efetivamente desse processo. E aí a gente vai usar, né, debates, rodas de conversa, estudo do meio, né, para trabalhar, e o aluno ali ele torna protagonista também do seu fazer, né. A educação cooperativa, né, que ela incentiva a solidariedade, cooperação e organização coletiva, né. Um exemplo disso são as hortas escolares, coletivos e os mutirões, e a valorização da cultura camponesa, né, que integra festas, histórias, músicas e tradições sociais, ainda fortalece, né, a identidade e o pertencimento, né? Entre essas metodologias, né, presentes que nós temos, nós destacamos que a pedagogia da alternância, né, os projetos integradores e a pesquisa como princípio educativo, né? Nesse contexto amazônico, essas metodologias elas vão ajudar muito a enfrentar os desafios do isolamento geográfico que acontece, né? As suas longas distâncias e as diferentes realidades culturais também, tá? Isso permite que o estudante ele aprenda sem se afastar da sua realidade local, tá? Um adendo sobre a pedagogia da alternância, né? No Amazonas, a gente não temos escolas que trabalham a pedagogia da alternância, mas ela tem alguns preceitos, né, que a gente pode adaptar para a sala de aula e já começarmos a nos apropriar também para a realização colocar essa metodologia em prática, ok? Dentre as práticas educativas, né, para a educação do campo, a gente traz para vocês, né, conversas, roda de conversa,
que a gente vai utilizar espaços de diálogo, de troca de saberes, a gente vai valorizar a escuta e a participação, a gente traz para vocês os projetos pedagógicos também, né, como sugestão, onde a gente vai realizar os trabalhos coletivos sobre temas e realidades local, né, como exemplo, a produção agrícola, meio ambiente, cultura do campo, né, a horta escolar, onde vai trazer aprendizagem na prática interdisciplinar, que pode envolver ciência, matemática, alimentação e sustentabilidade, né? As aulas do campus, que são aulas fora da sala, observação direta da realidade rural, né, que o aluno pode fazer, pesquisas comunitárias, né, através de entrevista com moradores e trabalhadores do campo, resgate de histórias e dos saberes locais. Também a gente pode trazer como práticas educativas, né, trabalho em grupo, que estimula a cooperação e solidariedade, né? O estudo do meio, análise de territórios, do clima e da produção local, feiras e mostras culturais, né? Que vai fortalecer a socialização dos conhecimentos, a valorização da cultura do campo também, né? O uso dos saberes tradicionais, que também vão integrar os conhecimentos populares, o conteúdo escolar, e a participação da comunidade, né, famílias e lideranças locais que participando da escola. Então, essas práticas educativas, elas são ações concretas do cotidiano escolar, a educação do campo, que a gente pode utilizar na educação do campo na Amazônia, né? Então, esses exemplos de práticas educativas, eles vão incluir eles podem incluir projetos de preservação, né, dos rios, da floresta, roda de conversas em geral, tá? Aí aqui a gente traz um quadro comparativo, tá, sobre as metodologias e as práticas educativas, né? Então, a gente vai trazendo essas metodologias educativas, o que são e como exemplos de trabalhar essas práticas educativas dentro dessas metodologias, né? Então, a pedagogia, quando a gente traz a pedagogia da alternância, o que são? A alternância entre tempo e escola, o tempo e comunidade, onde eu vou articular teoria e prática, né? Um exemplo de prática educativa daí são os projetos desenvolvidos na comunidade, registro da vivência escolar, socialização das experiências na escola. Quando a gente traz a educação popular, que ela tem como seu principal autor Paulo Freire, né? Ela vem baseada no diálogo, na escuta e na problematização da realidade. Aí a gente traz como práticas educativas, né, que é aquele nosso fazer docente, em rodas de conversa, debates sobre problemas da comunidade, construção coletiva do conhecimento. Quando eu trago como metodologia o currículo contextualizado, a gente vai ter a organização dos conteúdos a partir da realidade do campo, né? Então, aí eu tenho como exemplo de prática a temática aplicada à produção agrícola, estudo sobre o clima local, leitura de texto ligado à vida rural. Quando eu venho com aprendizagem baseada em projetos, né, que é a aprendizagem por meio da investigação de problemas reais que a gente encontra dentro da comunidade, isso é muito interessante a gente trabalhar, né? Eu posso ter ali como um exemplo de prática educativa os projetos sobre preservação ambiental, agroecologia, alimentação saudável, né, que é importante a gente colocar esses temas dentro do contexto, né, da nossa escola. A pesquisa como princípio educativo, né? O aluno, ele aprende pesquisando sua própria realidade social e cultural. Aí a gente pode fazer como práticas educativas, projetos, entrevista com moradores, levantamento da história da comunidade, pesquisa de campo, né? O trabalho como princípio educativo, né? Onde o trabalho ele é um elemento formador e educativo, né? E aí a gente pode trazer como exemplo de práticas educativas a horta escolar, cuidando de animais, oficinas de práticas agrícolas, né? É importante a gente colocar aí. Na educação cooperativa, ela vai incentivar a solidariedade, cooperação e o trabalho coletivo, né? E aí a gente tem como práticas educativas mutirões, trabalho em grupo, gestão coletiva e horta escolar. E quando a gente traz como metodologia educativa a valorização da cultura do campo, né,
onde eu vou reconhecer e fortalecer os saberes da identidade do campo, né? Isso é muito importante. E isso é traduzido nas práticas educativas, como as festas culturais, cantigas, relatos de saberes tradicionais e feiras culturais. E aí, né, a gente também não deve esquecer, né, dos temas geradores, né, que a gente vai trabalhar também nessa jornada, né, pedagógica, né, e eles fazem parte também como estratégias metodológicas, né. Então, como sugestões de temas geradores que nós podemos abordar questões que consideram a identidade do campo, nós trazemos alguns temas transversais, que é o meio ambiente, educação ambiental e agroecologia e sustentabilidade, né? A cidadania, onde a gente vai trabalhar os direitos humanos, participação social e democracia, o trabalho de produção, que é o trabalho rural, cooperativismo e empreendedorismo, né? A cultura e diversidade, né? Onde a gente vai trabalhar a cultura local, patrimônio cultural, diversidade étnica e racial, e também a tecnologia, né? Não é porque a gente está no campo que a gente também vai deixar de usar a tecnologia, né? O uso das tecnologias digitais na educação e na produção, né? Então, esses temas geradores, eles tornam as estratégias metodológicas muito importantes no processo de ensino-aprendizagem, pois a cada localidade, ele não é escolhido por um acaso, né? Ele deve ser pensado na realidade de cada comunidade, de cada município, para poder você usá-lo como tema gerador, né? Então, esses temas geradores aí, né, quando você for utilizar, né, na sua prática pedagógica, é necessário que eles sejam bem planejados, né? E você deve considerar, no planejamento das atividades, né, a realização. Para a realização, quando você usa esses temas geradores, você deve usar uma investigação diagnóstica, né? Aí o tema gerador tem um subtema, né? Então, ele se torna uma importante estratégia pedagógica também para trabalhar na educação do campo, tá? Então, e ao encerrar, então a gente traz essas metodologias para vocês, essas práticas pedagógicas, não como algo para ser imposto, né? Mas algo para você pensar no seu fazer docente e poder incluir, né, nas escolas do campo, das águas e da floresta, né, esse tipo de metodologia, esse tipo de práticas educativas, que a gente sabe que os professores eles já realizam isso assim, muito bem, né? Então, ao encerrar a minha fala, né, eu vou deixar um convite à reflexão, né, a uma reflexão. Que tipo de educação do campus nós queremos fortalecer no Amazonas? Uma educação distante da realidade ou uma educação que nasce do território, valoriza a cultura e contribui para a permanência digna do sujeito do campo, né? Então, eu deixo essa pergunta como reflexão. E que cada planejamento, cada aula e cada projeto pedagógico sejam atravessados por esse compromisso, porque educar no campo amazônico é, acima de tudo, um ato de responsabilidade social, respeito à diversidade e uma esperança de um futuro melhor. Muito obrigada. Obrigada, professora Edilene, pela sua participação. É sempre bom a gente sensibilizar os nossos professores para considerar cada vez mais o conhecimento que aquele aluno traz, né? Como a gente ouve desde pequenininho, ninguém é uma mochila vazia, né? A gente sempre é carregado de muito conhecimento. E certamente quando a gente fala daquilo que a gente conhece com mais propriedade, a gente consegue atender um público maior, né? E se a gente consegue fazer essa educação participativa, por que não? Muito obrigada, professora, pela sua participação. Eu é que agradeço. Bem, dando continuidade, depois de ouvirmos um pouco sobre as práticas pedagógicas e práticas avaliativas, e falamos de planejamento, a gente não pode deixar de lado o calendário, né? O calendário específico da educação do campo para o ano de 2026. O calendário, ele diz respeito ao planejamento anual,
né? É um documento oficial que organiza o período letivo e ele estabelece o quê? A duração das aulas, o período de interrupção e a estrutura do ano, no que diz respeito ao planejamento de todas as atividades a serem realizadas. Para as escolas do campo, dentre as 59, nós temos 20 escolas que atuam com um calendário específico desde o ano de 2024. Atualmente, nós contamos com 20 escolas que estão nesse regime de calendário específico, cujas aulas já começam no dia 12 de janeiro de 2026. Para falar de calendário específico, a gente tem a base legal, que é a LDB, né? A LDB 9.394 de 1996, que diz o que? O seu artigo 28 estabelece que, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino devem promover adaptações que respeitem as peculiaridades da vida e da região rural. Além da LDB, a gente também tem a Lei 14.767, que diz o quê? Organiza a organização escolar própria, incluindo adequação do calendário às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Também adequação à natureza do trabalho da zona rural. Quando a gente fala de currículo, quando a gente fala das práticas, a gente também não pode deixar de lado esse planejamento. Nesse ano de 2026, traz um diferencial. A gente já começa o ano letivo com os calendários para 20 escolas. E esses calendários, eles já também começam com o calendário EJA. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem o calendário da Escola Estadual Caburi. O início do ano escolar se dá no dia 7 de janeiro e o término do ano escolar no dia 29 de outubro. Seguindo aqui o calendário da Escola Estadual Caburi, a gente tem a Escola Estadual Cruzeiro do Céu, no município de Pauini. Ela oferece turmas EJA, então ela já começa no dia 2 de fevereiro de 2026 e ela finaliza no dia 15 de dezembro de 2026. Qual que é o diferencial da Escola Cruzeiro do Céu para a Escola Caburi? Elas começam em datas diferentes, mas o período de férias também se dá de forma diferente, para atender uma especificidade do município de Pauini, né, que gera uma atividade econômica. Então, o calendário específico ele vem para atender a essas necessidades. A gente também tem o calendário do campo, né, onde eu tenho as 17 escolas, com início no dia 7 de janeiro e o final do ano escolar no dia 29 de outubro. Além dessas escolas, a gente tem também duas outras escolas que são no município de Parintins, que é a Escola Estadual Caburi e a Escola Estadual Caetano Mendonça, cujo ano escolar começa no dia 7 de janeiro e ele finaliza no dia 29 de outubro. Para as 20 escolas em calendário específico, nós temos 5 escolas que oferecem turma EJA. O calendário da turma EJA, como vocês podem ver aí, ele começa no dia 7, né, o ano escolar, 7 de janeiro, e o ano letivo no dia 12 de janeiro, finalizando o ano escolar em 31 de outubro. As 5 escolas EJAs, elas têm um período diferente de matrícula, pois, como sabem, a sua oferta é semestral, né? O que corrobora para pequenos ajustes diferenciais dos demais calendários. Quando a gente fala no calendário escolar, a gente entende que é para atender o maior número de alunos, né, para atender essas especificidades e a sazonalidade do estado do Amazonas. Precisa-se de planejamento prévio, a secretaria como um todo trabalha se articulando, se planejando e organizando para que o início do ano letivo ele comece tranquilo, né, com todas as datas estabelecidas e definidas. Né? Nesse sentido, a gente sempre conta com a colaboração da equipe, que não é pequena. Pois bem, nesse momento agora, eu passo a palavra para a professora Viviane Ramos, que vai falar um pouquinho sobre as avaliações e sugestões de estratégias avaliativas. Seja muito bem-vinda, professora Viviane, a palavra está com você. Muito obrigada. Olá, meu nome é Viviane Marques, também faço parte da equipe da coordenação do campo, das águas e da floresta, e hoje nós vamos falar sobre avaliação e algumas sugestões de estratégias avaliativas.
A avaliação escolar tem um papel significativo no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando aos professores a verificação de quais competências foram desenvolvidas e quais competências necessitam de maior aprofundamento. Para Lucchesi, a avaliação da aprendizagem deve ser um recurso auxiliar, útil tanto para o estudante quanto para o professor, na construção dos conhecimentos que formam a visão de mundo e as potencialidades do estudante. Sendo assim, o autor demonstra que a avaliação não pode se restringir apenas a provas e testes, mas precisa ocorrer de forma diversificada e significativa, valorizando as aprendizagens construídas e respeitando os diferentes ritmos e contextos dos estudantes. Em relação à base legal, nós temos 3 documentos que norteiam a avaliação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Referencial Curricular Amazonense e o Regimento Geral das Escolas da Rede Estadual de Ensino. A LDB, no seu artigo 24, inciso 5º, reforça o entendimento de que a avaliação deve ser contínua, cumulativa, com ênfase nos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. O Referencial Curricular Amazonense e o Regimento Geral das Escolas da Rede Estadual consolidam as principais diretrizes para o funcionamento das modalidades de ensino no Estado. O RCA orienta que a avaliação escolar deve estar articulada ao planejamento pedagógico de cada componente curricular, com destaque para objetivos, metas e intervenções. Já o Regimento Geral das Escolas da Rede Estadual, aprovado pela Resolução número 269 de 2024, institui o sistema de avaliação do rendimento escolar para todas as etapas, fases e modalidades de ensino. Esse sistema estabelece regras e critérios uniformes, prevendo avaliações de caráter processual, ou seja, diagnósticas, formativas e somativas. Define requisitos de desempenho, frequência e participação. Estabelece mecanismos de recuperação da aprendizagem, bem como exige transparência dos resultados e critérios. Busca assegurar equidade entre as diferentes regiões e modalidades. No contexto da educação do campo, a avaliação deve ser compreendida como um processo contínuo, formativo e conectado à realidade sociocultural dos estudantes. As práticas avaliativas precisam considerar os tempos, os saberes e as condições específicas das comunidades rurais, ribeirinhas e florestais. No que se refere às escolas do campo, essa etapa pode incluir rodas de conversa, observação das práticas cotidianas da comunidade, experiências ligadas à pesca, ao artesanato, à agricultura e ao manejo florestal. Experiências ligadas ao trabalho, à pesca, ao artesanato e à agricultura ou ao manejo florestal. Ainda de acordo com o regimento, a avaliação deve ser formativa e processual. Nas escolas do campo, é importante trabalhar estratégias avaliativas como portfólios, atividades práticas e experimentações em espaços da comunidade. O regimento também orienta que haja uma diversidade de instrumentos avaliativos. Além das provas tradicionais, pode incluir projetos, seminários, mapas conceituais, diários de bordo, estudos do meio e atividades práticas relacionadas ao território. A avaliação deve ter caráter inclusivo e dialógico. Deve envolver estudantes, famílias e a comunidade no acompanhamento da aprendizagem, respeitando ritmos, trajetórias e especificidades locais. Em contextos onde há sazonalidade dos rios,
rotatividades de estudantes ou dificuldades de acesso, é fundamental flexibilizar instrumentos e garantir que ninguém seja prejudicado por condições externas. Em síntese, a avaliação na educação do campo significa reconhecer o estudante como sujeito de cultura, território e memória, garantindo que o processo avaliativo seja justo, contextualizado e alinhado ao regimento geral das escolas da rede estadual de ensino, que estabelece como princípio acompanhar o desenvolvimento integral do estudante, valorizar os conhecimentos escolares e os saberes construídos na vida comunitária. A seguir, apresento 2 exemplos de sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas nas escolas do campo e adaptadas seguindo a necessidade de cada unidade escolar. O primeiro exemplo trata-se de um portfólio territorial, cujo objetivo é acompanhar o desenvolvimento contínuo do estudante por meio de registros que integrem saberes locais e escolares. O que pode conter neste portfólio? Observações do cotidiano da comunidade, como pesca, roça, floresta e artesanato. Atividades escolares, como exercícios, textos, mapas, desenhos e fotos. Relatos escritos pelos estudantes, como o que aprendi, o que foi difícil, como isso aparece na minha vida. E como sugestões de critérios avaliativos, temos a organização e cuidado com o registro das atividades, relação entre saberes locais e escolares, capacidade de conectar os conteúdos da escola ao território, reflexão sobre aprendizagem, identificação de avanços e dificuldades, criatividade e expressão, uso de diferentes linguagens para representar aprendizagens. No segundo exemplo, nós temos um projeto comunitário. O objetivo deste projeto comunitário é avaliar a participação, a autonomia e a construção coletiva de conhecimentos aplicados ao território. Como etapas do projeto, temos a escolha do tema, como, por exemplo, memória da comunidade, horta, resíduos, plantas medicinais. Pesquisa de campo, como entrevistas, observações e registros, planejamento e execução da ação e, por fim, a socialização dos resultados, que pode ser feita através de apresentações, painéis, vídeo ou feira comunitária. E como sugestões de critérios avaliativos, temos a participação e o envolvimento nas etapas do projeto, trabalho em equipe, cooperação e responsabilidade, aplicação prática e capacidade de propor soluções ligadas ao território e a apresentação final, criatividade e articulação, teoria e prática. Essas sugestões de estratégias avaliativas podem ser encontradas no nosso caderno de orientações da Jornada Pedagógica 2026. Agradeço a atenção de todos, desejo uma boa jornada e um ano letivo de muito sucesso. Muito obrigada, professora Viviane, pela sua participação. É sempre importante endossar que todo e qualquer auxílio é de grande valia. Muito obrigada. Obrigada, professora Anne. A Secretaria de Educação, por meio da Coordenação de Educação do Campo, das Águas e da Floresta, procura atender, à luz da legislação, todas as necessidades da modalidade. É importante a gente ressaltar que fazer educação no estado do Amazonas tem seus desafios, mas a coordenação, junto com as coordenadorias regionais, junto com os professores, diretores e pedagogos, tentam fazer o trabalho com muita maestria. Nesse sentido, a coordenação se coloca à disposição para estar atendendo e dirimindo qualquer dúvida que, porventura, venham surgir no decorrer do ano letivo. Eu vou estar colocando aqui, deixando os contatos, o contato da coordenação e o e-mail,
para que qualquer solicitação, qualquer dúvida, qualquer atendimento, a gente possa ser acionado. Nesse sentido, a Coordenação de Educação do Campo deseja a todos um excelente ano letivo, que a gente possa ter um ano letivo exitoso e que a gente possa estar cada vez mais caminhando para atender os estudantes do estado do Amazonas com uma educação de qualidade, que é o que eles merecem. Muito obrigada.